Bem-vindos a mais um Converse com o Cientista. Esse é o nosso segundo encontro. Esperamos que vocês enviem comentários, enviem perguntas, que vocês sugiram temas que a gente possa vir aqui debater, coloquem questões, claro que questões que tenham a ver com método científico, com uma área da ciência ou com uma área da neuropsicologia. Nós somos cientistas, eu, por exemplo, sou astrofísico, mas eu tenho interesse em ciência e um pouco de meditação, neuropsicologia, ciência do cérebro, tudo que tem a ver com isso vocês podem perguntar. Se for algo em relação à ciência ou história ou que seja, que a gente não saiba, nós vamos procurar quem saiba e em último caso a gente busca no Google, certo? Então perguntem, por favor, e vamos desenvolvendo essas conversas. A única coisa que não pode perguntar é o que vai cair na prova, que o professor vai responder. Lágrimas vão cair na prova. Mas aqui não tem prova, não se preocupe. Bom, hoje é um dia muito legal, é o Dia Mundial da Água. Isso foi escolhido pela ONU há uns 30 anos atrás, mais ou menos, um pouco menos que isso. E para comemorar, a gente vai falar um pouco da água, não tanto da importância da água para o ser humano e para a vida. Todo mundo sabe que é importante. Na verdade, não existe vida como a gente conhece sem água, mas nós vamos falar de outra coisa a ver com água, que tem a ver com filosofia e com o começo da filosofia. Mas antes de falar disso, vamos mostrar aqui o nosso amigo, o Senhor Globo. O Senhor Globo é muito legal, porque vendo o globo dá pra gente ter uma ideia melhor da nossa superfície terrestre e do nosso planeta. Muita gente está acostumada a ver a superfície terrestre naquela imagem chapada no papel, que é uma chamada projeção, e essa projeção ela coloca meio que o Oceano Atlântico no centro. O Atlântico está aqui, é difícil manusear olhando para a câmera. Aqui está a África, aqui está a América do Sul, aqui para cima está a Europa, aqui está a América do Norte e aqui está o Oceano Atlântico. Eu falei Atlântico, eu falei Pacífico, acho que eu falei Pacífico, mas é o Atlântico, não lembro. E do outro lado do globo está o Oceano Pacífico. Este sim é completamente gigante. Veja o tamanho dele, ele pega quase que metade do globo. O Atlântico, em comparação ao Pacífico, é pequeno, até o Índico parece maior, mas o Pacífico é gigante. E a gente não consegue ter noção do Pacífico olhando bem a projeção chapada, apenas com o globo. Então, papai e mamãe, compre um globo para os seus filhos. Não estou vendo no globo, não vendo o globo, nem a Folha, nem o Estadão. Não vamos entrar em polêmicas aí, né? Quem mente, quem não mente, não vamos. Mas tenham um globo em casa, principalmente se tiverem crianças em idade escolar, porque o globo é muito legal. Eu comprei isso para o meu filho e ele adora ficar vendo, nem tanto porque ele só tem 6 anos, mas eu fico mostrando as coisas para ele e ele vai adorar quando for maior. Vamos deixar o globo aqui. Bom, por que da água? Foco. Eu queria falar da água porque o primeiro filósofo da história da humanidade disse que a água é a razão de tudo, ou melhor, tudo é feito de água. Eu acho que está mais correto dizer que tudo é feito de água, está mais na ideia do que ele tinha. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto, certo? De Mileto não era o nome, é porque ele veio de Mileto, que era uma cidade grega, que por acaso não ficava na Grécia, mas era uma colônia grega que ficava no que a gente hoje conhece como a Turquia. Engraçado que muitas ruínas gregas estão na Turquia, romanas também, não estão na Grécia, mas enfim, isso é outra história. Sim, Tales, primeiro filósofo que disse que tudo vem da água, ou a água é a fonte de tudo. Bom, naquela época você tinha basicamente o que a gente conhece hoje como a tabela periódica dos elementos. Era formado basicamente por 4 elementos que nem elementos são, mas a gente pode dizer que na época eram terra, água, ar, fogo, coração, vai planeta. Não, coração não tem. Terra, água, ar, fogo.
E Tales achava que a água era o mais fundamental desses elementos e que tudo era feito da água e a água era a essência de tudo. Por que ele achava isso? Bom, difícil saber, mas provavelmente porque ele via que em tudo tinha água, no corpo humano tem água, nas folhas tem água, nos frutos tem água. Então ele achou que tudo era feito de água. Tales foi também um astrônomo. Acho que não posso dizer que era o primeiro astrônomo, mas ele era um astrônomo, um cientista e um filósofo. E naquela época não existia essa distinção entre ciência e filosofia. E eles eram pensadores naturais, por assim dizer. E o que diferia eles dos outros pensadores? Diferia porque Tales foi o primeiro que começou a usar a razão para explicar as coisas. Claro, o primeiro que a gente tem notícia. Talvez um outro, o Zequinha, tenha vindo antes, mas ninguém soube do Zequinha. Então, coitado do Zequinha, perdeu a prioridade. Tales publicou primeiro. A ciência hoje é assim, ou você publica primeiro ou você não é nada. Ironicamente, a gente não tem nenhum texto de Tales preservado, tudo se perdeu. O que a gente sabe de Tales hoje vem do comentário de outros filósofos que escreveram coisas do tipo: Tales achava isso, Tales disse algo assim. Enfim, mas felizmente alguém salvou Tales do esquecimento. E o fato de ele ter escolhido a água como essência de tudo nem é tão importante. Outros filósofos viriam a escolher outros elementos, como o ar ou o fogo. Dependia do que eles observavam. Mas Tales foi importante exatamente porque ele não disse: é assim porque os deuses quiseram, ou isso vem dos deuses. Não, ele procurou observar, entender, interpretar, usar a razão e explicar. Claro que era um método científico bem rudimentar, mas ainda assim era um tipo de ciência. E por isso ele é considerado o primeiro filósofo e é famoso por isso. Na época ele não era muito lá bem visto porque o pessoal devia achar ele meio doidinho, né? Então, dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Falamos um pouquinho de como a água foi importante na história da filosofia. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que a gente queira falar aqui, comentem ou aqui no vídeo ou na página do Facebook. Nos sigam lá no Facebook ou nos sigam aqui no YouTube. E esse vídeo vai ficando por aqui. Serão vídeos curtos para ninguém ficar entediado, para o pessoal tentar chegar até o fim. Vamos tentar continuar aí com esses vídeos, se a gente tiver alguma reciprocidade aí. Então, pessoal, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.